Fala, gigantes! Gigantes do beisebol na área, mais uma edição. Hoje o Henrique me abandonou, o Vitão me abandonou, mas quem nunca me abandona é Vitor Salviano. Hoje aqui a mesa sendo dividida com o Arauto, né, o padre, o dono da paróquia, administrador lá do San Diego Padres Brasil, que é quase membro fixo do podcast dos Giants aqui. Tem um carinho incutido nesse coração. Fala, Natan, fala ouvintes da Bahia de São Francisco, torcedores desta gigante franquia, né? Não só no nome, gigante, né, na tradução, mas uma das maiores franquias de beisebol que a gente tem aí. Claro que tem um respeito muito grande por tudo que faz e principalmente por bater nos Dodgers, né? Então, sempre quando o Padres não pode estar surrando eles, que sejam vocês nessa temporada aí ao longo dos anos, né? Visto que, cara, o Natan sabe que eu sempre procuro defender o Giants na questão de que ele é pouco falado, pouco lembrado, e é um time de uma cidade enorme, né, cara? De uma das melhores cidades que tem nos Estados Unidos, que é São Francisco. Tem um colega meu que vai viajar lá para os Estados Unidos agora, e a esposa dele já está pressionando para conhecerem São Francisco. Eles vão para Califórnia para conhecer São Francisco, eles não querem conhecer Los Angeles, não querem nada. E esse meu brother, por ser muito meu amigo, ele quer passar em San Diego, né, porque ele quer visitar lá o Petco Park, por minha causa, para mostrar e conhecer um pouco da cidade também, obviamente. Mas estamos aí para falar desse início dos Giants e de muito beisebol, né, que já finalmente começou a temporada, e as nossas vidas agora, principalmente torcedores da costa oeste, ânimo, né? Muito café e rebite aí para aguentar os jogos. Cara, a gente começa a temporada agora pro torcedor dos Giants, né? Um pouco complicada. A única série que os Giants venceram no momento foi contra, inclusive, o seu grandioso San Diego Padres, mas a verdade é que as coisas não andam legais lá na Bahia de São Francisco, né, cara? A temporada até agora, no momento que esse podcast está sendo gravado, 5 vitórias, 8 derrotas. E assim, a única série que o Giants venceu, modéstia à parte, não era para ter vencido. Venceu ali numa sorte, no erro do Kim, e aí acabou impulsionando, né, as corridas. E, cara, o time, apesar de arremessar bem, o Logan Webb começou um pouco oscilando. O Blake Snell, a gente fala um pouco mais pra frente, mas o Logan Webb oscilou, o Kyle Harrison oscilou. O arremessador do momento dos Giants é o Jordan Hicks, né? O jogador, assim, que todas as partidas até agora foi muito bem, é uma grande surpresa, inclusive, queimando a minha própria língua. Só que o problema dos Giants no momento, Salviano, é rebater, cara. Uma coisa que vem sendo um problema em momentos passados dos Giants desde 2021. 2021 os Giants rebateram o maior número de home runs da história da franquia, mas quando chegou nos playoffs, só o Kris Bryant rebateu. 2022 o time oscilou bastante no bastão. Em 2021 teve mês dos Giants ser o pior ataque da liga. E assim como nesse mês, o mês de junho do ano passado, acontece nessa temporada, os Giants começam muito mal no bastão. Eu acho que se a gente tirar ali Michael Conforto, Patrick Bailey, Tyler Fitzgerald, que tem uma amostragem muito pequena, e Jung-Hoo Lee, o time tá uma manhaca gigantesca no bastão. A gente teve, assim, eu acho que 2 jogos, né? Inclusive, que o Matt Chapman bateu 2 home runs. Teve uma dupla do Soler, jogo contra o Padres, inclusive, também. Tirando isso, o Giants não teve nenhuma outra grande atuação no bastão. A gente tem o único jogador ali que eu boto minha mão e defendo é o Jung-Hoo Lee, que é um cara que ainda tá se adaptando na liga. É um cara que ele pode oscilar. E tem oscilado, mas tem oscilado menos do que a maioria dos outros jogadores que são velhos de liga. Matt Chapman, o Jorge Soler. Então, assim, o Lee, apesar das suas oscilações, ele é o jogador com maior taxa de hard hit por swing na liga. O Lee, como eu comentei no Entradas Extras agora há pouco, é um jogador que quando ele vai pro swing, ele consegue buscar a bola fora da zona, ele consegue buscar bolas de quebra muito mais fácil e fazer o ajuste no swing para achar espaços no campo, né? Como falaram os técnicos, ele consegue mirar muito bem a bola nos espaços ali do campo e, consequentemente, toda a rebatida do Lee, quando ela sai assim, parece que ela vai sempre no limite. Mas é um cara espetacular, é um cara que, não se enganem, ainda vai oscilar bastante essa temporada.
mas vem sendo uma das poucas luzes que os Giants têm nessa temporada, né? Junto ali com o Michael Conforto, que recebeu um auxílio, vamos dizer, de Barry Bonds. Barry Bonds teve uma conversa com o Conforto, e dessa conversa o Conforto saiu, disse para Susan Slusser lá, né, cara, esse ano eu estou de olho em duas marcas que não acontecem nos Giants desde Barry Bonds, que é um left field começar o ano duas vezes, né, começar 2 temporadas seguidas no Opening Day e bater 30 home runs na temporada. Começou muito bem o ano, Michael Conforto, muito bem mesmo. É um cara que eu gosto dele, né? Porque apesar de, até quando não rebate, ele consegue um número bom de walks, então é um jogador excelente. Mas a gente tem que comentar do que tá ruim também. A gente tem o Roy Solé, né? Que é o nosso DH que não bate, ele só consegue walk. O Chapman começou bem, mas caiu bastante também. O Thairo Estrada, uma negação. O Nick Ahmed teve seus jogos, mas ainda assim não é um cara confiável. O Yastrzemski que não é nhaca. Então, assim, o time precisa mais do que nunca, né? Confiar no bastão, como disse o Bob Melvin, confiar que os resultados vão vir. E para mim, ao menos, Salviano, isso dura até maio. Até o meio de maio ali, o time ele tem o direito de começar mal, mas depois você precisa melhorar. Até porque, Salviano, a gente tem Nick Ahmed hoje no infield que não tá nem defendendo bem. Enquanto isso, o Marco Luciano vai rebatendo quase 50% na AAA. Eu concordo que você precisa dar esse tempo ao Marco Luciano, porque ele não jogou bem ano passado, os poucos jogos que teve, não jogou bem no Spring Training, é um cara que se machuca bastante, mas assim, pegou ritmo na AAA, tchau Nick Ahmed, olá Marco Luciano. E eu comentei com o Henrique, né, ele concorda, eu prefiro ver Marco Luciano jogando mal na MLB do que ver Nick Ahmed jogando mal. Porque uma hora ele vai engrenar, ele é um jogador que tem um swing maravilhoso, apesar de ter seus problemas na defesa, né? O Giants hoje passa por um problema de rebatida que, acredito eu, não vai ser o padrão para a temporada, porque é difícil imaginar que um ataque com Jung-Hoo Lee, o Thairo Estrada é um bom rebatedor também, Roger Solé, Matt Chapman, Michael Conforto, a eventual chegada de Marco Luciano, vai ser um time que vai rebater mal durante o ano. Não acredito que vai ser um time top 10 rebatendo, mas ali perto, né, o top 11, o top 12, pode ser um time que rebate muito bem, um time que principalmente consegue dar gás para o seu arremessador, porque, Salviano, hoje eu enxergo os Giants com uma rotação top 10 da liga, porque Blake Snell, Logan Webb, ambos foram top 2 para Cy Young ano passado, né? O Snell ganhou e o Webb ficou em segundo. Depois Kyle Harrison, o melhor prospecto de arremessador canhoto da liga. Jordan Hicks jogando o que tá jogando. Então, assim, a rotação é muito boa e ainda vai ter a adição de Alex Cobb e o meninão lá, que é o Robbie Ray, né? Cy Young de 2021. Essas duas adições no meio do ano, mais um bullpen que foi muito bom ano passado, com Ryan Walker, Camilo Doval, os irmãos Rogers, é um time que vai arremessar muito bem. Só que precisa rebater. O ataque não precisa ser tanta Braves. Se o ataque for decente, eu acho que esse time briga para playoffs ainda. Falei muito, pra você. Não, que isso. O microfone é seu, a voz é seu, o momento é seu. Tô aqui para tentar contribuir, tentar trazer um outro olhar. Né? Eu te entendo como torcedor, afinal de contas, este que aqui sofreu muito temporada passada, com um time que prometia e não entregava. Só que se você parar para pensar, a temporada do Padres foi um desastre, não sei o que, mas o Padres teve uma temporada positiva, né? Ele terminou com uma campanha positiva, né? Foi 82-80. Não foi o que esperava, mas foi positivo, né? Faltou constância. E por que eu quis destacar isso? Porque às vezes, quando você tem um olhar muito passional em cima do seu time, às vezes você pega um pouco pesado no julgamento, né, na análise, na crítica. E não que eu vou discordar de você, você tem toda a razão nessa questão, mas eu vou trazer aqui argumentos de que o Montinho não está também tão bem, assim como o ataque também não está tão mal. E por que eu falo isso com propriedade? Porque está aqui um torcedor que enfrentou vocês 7 vezes nesta temporada.
né? A gente teve aí 7 confrontos já, 4 em San Diego, onde a série ficou dividida, e 3 em São Francisco, onde vocês venceram por 2-1. Concordo muito com o que você disse, principalmente de que era pra gente ter vencido essa série, se não fosse um erro ali do Ha-Seong Kim, né? Ele já tá com bastante erro essa temporada, que acabou ocasionando a virada de vocês, mas beisebol é isso, né? Beisebol, o imponderável também entra em campo. Mas por que eu... Agora eu vou trazer os argumentos. Se você parar para pensar, o Giants apenas não anotou corridas em uma partida que foi contra os Padres na segunda partida dessa última série, que foi 4-0. O restante, o Giants anotou corrida. Tudo bem que perder para o Washington Nationals é um pouco pesado, né? E isso dói, porque é um time que não vai brigar por nada, né? E o Giants é um time que vai brigar por playoffs. E talvez a diferença, porque o Washington Nationals está leve, né? Ele pode subir seus prospectos, pode pôr a meninada para jogar, diferente do Giants. O Giants, por exemplo, ele não pode jogar um peso nas costas do Marco Luciano, que você falou muito bem. Não teve um início muito bom temporada passada, mas se o Giants não briga por nada, você deixa o Luciano aqui mesmo, cara, para ele incorporando. Agora, para um time que sonha em buscar uns playoffs, e é possível pelo time que tem, pelo dinheiro que se investiu, você não vai jogar esse peso nas costas do Marco Luciano. Então eu entendo a contratação do Nick Ahmed. Ele não está jogando tão mal assim, porque se você parar para pensar, olha aqui, ele vem sendo um dos jogadores que mais vem atuando. Ele teve 13 partidas, foi 39 vezes pro rebater, anotou 3 corridas, 11 hits, né? Ele conseguiu 11 hits. Ele só está atrás do Conforto, do Lamont Wade e do Lee, né? Então, e ele está com uma média de 6... Ele está com 6 corridas impulsionadas. Se você parar para pensar que são 13 partidas, ele está impulsionando um coleguinha a cada praticamente metade dessas partidas, né? Então, porra, você vai esperar mais o Nick Ahmed do que isso? Talvez o errado seja a gente, né? O torcedor, quando eu menciono a gente, o torcedor do Giants esperando que o Nick Ahmed fosse aquela força que vai te impulsionar a dar o grande chave. Não, isso você espera do Conforto, do Matt Chapman também, que teve um início mais ou menos, mas é um mais ou menos também com 11 chegadas em base, né? E com 9 corridas impulsionadas, 2 home runs. Tá abaixo daquilo que se espera, mas pode entregar mais, não vai ficar nisso aí, ele vai evoluir. E é muito cedo, galera, a gente tá falando de um time que fez 13 partidas, né? E que nem eu comentei no Entradas Extras, o melhor time do beisebol, ele vai perder 1/3 dos jogos, ou seja, o Dodgers vai perder suas 52, suas 53 partidas. O pior time de beisebol, que é o nosso possante Colorado Rockies, vai vencer 1/3 dos jogos, vai ter suas 52, 53 vitórias, dessas 12 em cima do Padres, vocês podem ter certeza, e isso é normal. Agora, é o outro terço que vai fazer você brigar pelos playoffs, né, que vai fazer a diferença, e é nisso que o Giants tem que se apegar. Lembrando que não foi nem 1/3 ainda, né, 1/3 é 51, 52 partidas, é muito cedo, a margem é pequena, a gente não tem nem a metade, não foi nem 1/6 ainda, são 13 partidas. Uma campanha de 5-8, o Giants hoje ele está 4 vitórias atrás do Dodgers, né, e se você parar para pensar, só o Dodgers está positivo na nossa divisão, né? O Padres está negativo, o D-backs tá negativo. Então, assim, é muito cedo ainda, né? Nem tudo tá... Não é momento de se desesperar. A questão do montinho, né? Você percebe um início assustador do Kyle Harrison, né? Aí com uma vitória, uma derrota, era quase de 5, né? Apesar de ter 17 strikeouts, mas entregando bastante inning, né? Entregando 17 innings aí, mas vem sofrendo bastante. É o segundo arremessador do Giants que mais cede hits, né? Foram 17 até agora. Você também tem um início um pouco assustador do Camilo Doval, com era de 6,75, né? Você tem um início preocupante. Cara, eu não vou nem analisar o Snell porque ele fez um jogo, né? Então isso também seria muita covardia nossa. Temporada. Pois é, ainda tem esse pequeno detalhe, então não tem nem o que colocar ele aqui, mas não passando pano, mas para um cara que teve ele na sua franquia por alguns anos, não se preocupem, turma. O Snell, ele já deu declaração pública e lá em San Diego sobre isso. Ele parece que ele só acorda depois do All-Star Game, aí ele é um outro Snell. Até lá é uma preguiça, é uma tiriça, é um cansaço, mas isso ainda não dá para configurar, porque mesmo o cansaço dele,
é melhor do que muitos pitchers por aí. Então, vocês podem ficar tranquilos. Tem um retorno que o Natan mencionou da turma que vai vir do departamento médico, o Cobb, o Robbie Ray, que a gente torce para que voltem entregando, né? Não entregando corridas, mas entregando aquilo que se espera deles, né? Que são jogadores de qualidade. E aí, o que a gente vai fazer com o Higgs, né? Porque tá jogando um absurdo. Como é que você vai descer ele para o bullpen? Ou como que vai montar isso? E é bom frisar também que o time do Giants ele está sendo remodelado, né? Não é um time que ele foi mantido da temporada passada, tem a mesma base, né? Tem grandes jogadores que permaneceram, mas tem muita contratação. Tem um técnico novo, que é um bom técnico, principalmente para um elenco não tão estrelado, né? Talvez o problema do Melvin lá nos Padres talvez possa ter sido isso, porque era muita estrela, e ele não é um treinador que sabe lidar com muita estrela, mas é um excelente treinador, visto que o que ele fez com o Oakland Athletics, né? Quase sempre vencendo o manager do ano. Então o treinador também precisa conhecer os seus atletas, né? Saber, o Nathan mencionou a questão do Soler, se a potência de vocês está conseguindo muito algo, talvez o Melvin precisa de tempo para avaliar. Pô, o Soler não dá para encaixar aqui, talvez eu subo ele, eu desça ele, né? Quem que eu posso aproveitar aqui em cada parte do line-up, tanto no montinho ouvindo o treinador de pitch de vocês, que é muito bom. Então é muito cedo, vamos ter um pouco de calma, né? Deixa o Melvin trabalhar, deixa o Melvin se ambientar, conhecer os jogadores, os jogadores conhecer um pouco do Melvin, conhecer um pouco do staff que tá chegando, né? As orientações e tudo. Mas não é um início muito ruim, não, cara. Cara, olha isso, vocês fizeram jogos de igual para igual contra o Dodgers, foram 3 derrotas, mas, cara, vocês jogaram em Los Angeles e 2 dessas partidas foram 5-4, né, contra o melhor time da MLB. Então, tem que se apegar nisso, cara. Mesmo vocês jogando mal, né, como foi o jogo contra o Padres, vocês venceram. E vocês venceram a série. Não se assustem, porque, por exemplo, o Padres foi vencer a primeira série dele da temporada agora contra o Chicago Cubs. Ontem, né? 2-1. Ontem na quarta-feira. Então tá muito cedo ainda pra gente começar a fazer esse tipo de análise, pra começar a se preocupar, ligar sinal de alerta. Não, deixa passar com um terço de temporada, ali no maio, mais ou menos, início de junho, a gente pode começar a desenhar. Pô, tem que melhorar nisso aqui. Pô, isso aqui tem que ter uma atenção a mais, mas ainda é muito cedo, né? Salviano, eu tô contigo, eu tô falando no grupo dos Giants tem um tempão, cara, eu não tô nem um pouco preocupado, não liguei nem sinal de alerta ainda, porque você falou aí, Kyle Harrison cedeu muito hit, muita corrida, Logan Webb também, cara, o Kyle Harrison é um rookie, ele tem 3 partidas e 2 quality start, ele tem uma partida ruim, é a mesma coisa de Yamamoto lá nos Dodgers, o Yamamoto também arei de 4, por conta de uma partida, o Kyle Harrison cedeu corrida em todas, massa, mas são 2 quality start. O Logan Webb também, 3 partidas, 2 quality starts. Quality start é lançar no mínimo 6 entradas com 3 ou menos corridas. É o que você espera do seu starter. Então, os arremessadores dos Giants estão entregando isso. Então, é normal que o ERA fique alto agora no começo, até porque são poucas entradas arremessadas para a quantidade de corridas que você vai acabar cedendo. Então, isso é normal, é completamente normal. O grande problema é também a gente avaliar um pouco o Keaton Winn, né? O Keaton Winn, ele virou starter agora por necessidade, e se você pegar os números dele e só olhar, parecem ruins. Ele arremessou contra os Dodgers 5 entradas e cedeu 3 corridas, arremessou 6 entradas contra os Padres e cedeu 4 corridas. Todas as corridas que o Keaton Winn cedeu nas 2 partidas foram tudo em uma entrada. Contra os Dodgers foi um grande slam na primeira entrada, e depois ele contra os Padres, sabia, não sei se viu o jogo, foi um grande slam pro Profar, depois ele não cedeu mais nada. É um cara que tá se adaptando a abrir jogos ainda. Então, se você pega e exclui 4 confrontos que ele foi ruim, ele foi excelente o resto do jogo. Então é um cara que precisa de tempo, assim como o Kyle Harrison. E o Logan Webb também começou mais ou menos ano passado. Ele vai voltar a ser o Logan Webb. Ele é um cara que jogou contra os Padres, se eu não me engano. Foi com os Padres. Cedeu 10 hits. E cedendo 10 hits na partida, ele ainda conseguiu sair com a vitória. Porque ele é um cara que induz muita double play. É um pitcher que vai conseguir botar jogador em base, quer dizer, não vai conseguir eliminar todo mundo, vai botar em base, mas consegue muita double play. Então, não precisa se preocupar com o Logan Webb, eu não tô preocupado. O grande ponto, Salviano, é o que a gente falou do Jordan Hicks. Eu não sei o que vai ser o Jordan Hicks. O Jordan Hicks mudou bastante a forma como ele arremessa, tá arremessando mais devagar, tá usando muito bem assim que é dele, tá bem preciso, eu diria. Tem sim seus 3 walks, um inclusive foi por pitch clock violation, mas tá arremessando muito bem.
e nenhum sinal foi ligado ainda. Talvez pro Yastrenski, né? Porque o Yastrenski tá rebatendo nem ponto 100. Só que, tirando isso, cara, é um time que tem bastante talento e tem 2 caras ali, 3 eu diria, pedindo passagem para subir. Que o Luiz Matos deu uma caída, mas ainda assim tá pedindo passagem para chegar nas grandes ligas. Marco Luciano, a mesma coisa. E a gente inevitavelmente vai ter Carson Eisenhunt em algum momento da temporada brigando ali para chegar, nem que seja no final do ano. São jogadores que estão jogando muito bem na Maia. A gente fala um pouco mais de Maia na segunda parte, mas falando agora, não há motivos para ficar surtado. Ah, o Thairo Estrada tá rebatendo 16%. Você acha mesmo que o Thairo Estrada vai rebater 16% o ano inteiro? Cara, a gente passou de anos que até agora, né, nosso melhor rebatedor foi Wilmer Flores, nos últimos 2 anos. E o Wilmer Flores também não começou tão bem assim. Então, agora é esperar, e eu também garanto pra vocês que, como eu garanto que o Thairo Estrada não vai jogar mal até o final do ano, como o Chapman não vai jogar mal até o final do ano, eu garanto que o Conforto não vai jogar tão bem assim até o final do ano. É uma amostragem muito pequena que a gente tem, e como eu falei, jogadores vão variar, e esperem, o Diogo Rulli vai variar. Só que uma coisa que eu gosto do Lee, Salviano, é o que eu comentei do Logan Webb agora. É um cara que, no dia que ele não jogou bem, ele tomou 10 rebatidas de um jogo, mas seria 3 hits. O Diogo Rulli, até quando ele não joga bem, até quando ele não consegue rebater, ele chega em base. Que seja por uma bola mascada no meio do campo ali, que não saiu uma double play porque ele é muito rápido, ou por walk, ele é leadoff, cara. E ele chega em base, é isso que ele precisa fazer. E foi uma baita adição pros Giants, e novamente, eu não tô preocupado com o Camilo Doval, não tô preocupado com ninguém até agora. Se passaram pouco mais de 10 jogos. A gente tem que pegar as coisas boas do time para falar. A gente tem que falar que o time tá conseguindo chegar em base, tá conseguindo arremessar bem, apesar de não ter nenhum jogo assim espetacular de ninguém tirando o Jordan Hicks. O time tá arremessando bem. O grande problema até agora é rebater. Mas, cara, o nosso treinador, ele deu entrevista na maior tranquilidade do mundo. Esse time vai rebater. Não vai ser o Dodgers, não vai ser o Tampa Braves, não vai ser o San Diego Padres rebatendo, né? Que o San Diego Padres é um dos melhores times rebatendo. Ano passado não foi para os playoffs porque foi um dos piores no final do jogo, né? Entregando corridas. Mas acredito que tenha sim bastão para conseguir chegar aos playoffs. Novamente, Salviano, as adições são muito boas. E só pontuando o que você falou do queridíssimo Slick Nick, né? Nick Ahmed. Cara, pro que eu esperava do Nick Ahmed, ele tá entregando até mais. É um cara que é o nosso último da lineup. Não tá defendendo o que o Nick Ahmed defende, mas tá rebatendo bem. Inclusive, o jogo de ontem, né? A gente ganhou por causa dele. Com 3 hits. Mas assim, a gente sabe que os dias do Nick Ahmed são contados em São Francisco. Ele veio ali pra tomar o buraco que o Marco Luciano deixou por não conseguir assumir esse time no Open Day. E eu achei perfeita a contratação. Você traz um cara que pode ser mandado embora a qualquer momento e não vai demonstrar nenhum perigo de tomar a posição do Marco Luciano. Então ele consegue se desenvolver tranquilamente ali o que falta na AAA e assumir a posição dele quando der a hora. E acredito eu que vai ser esse ano ainda. Então é só ter calma, que em junho, em final de maio, a gente se desespera junto se precisar. Não, e o que é interessante, que eu gosto de frisar também no grupo dos padres, é o seguinte: semana passada e no início dessa semana, os starters do Padres tiveram, principalmente o Darvish, o Cease e o King, eles tiveram excelentes partidas. E o ataque não ajudou os caras, a gente perdeu, né? Então é um conjunto. E vocês, mesmo com o montinho mal, vocês venceram 5 partidas, né? Então isso também é importante, porque quando o montinho de vocês estiverem bem, né, o ataque pode se dar o luxo de estar mal. E o estar mal é o quê? Nem que é vencer por 1-0, 2-1, 3-1, 3-2, isso também vence, né? Então o ataque de vocês não vai permanecer como está, assim como o montinho também não. E mesmo com esse início um pouco abaixo do esperado, vocês estão 5-8, né? The Backs está 6-7. Então uma vitória de vocês, uma derrota deles, vocês passam, né? Estão 2 atrás do Padres. Então, cara, é cedo ainda, e mesmo assim não é para se assustar, né? Principalmente porque tem isso que eu trouxe para vocês, que nem eu falo lá, ó, o Matt Waldron, o possante Matt Waldron, que é o 5º nome da rotação dos Padres, ele teve um starter absurdo. Se eu não me engano, foi contra o Cardinals. Aliás, acho que foi até contra o Giants, o 3º jogo, né? Foi contra o Giants. Isso. Jogo que o King entregou isso no final. E o ataque não ajudou o cara. Aí eu falei lá no grupo, eu falei, turma, o Matt Waldron, ele não é isso aí. Ele vai ter jogos assim.
E nos jogos que ele tiver assim, a gente não pode deixar passar a oportunidade de vencer o jogo. E a mesma coisa vocês, o montinho de vocês, tirando o Jordan Hughes, eu até anotei aqui, ó, dos 15 pitchers de vocês que jogaram até agora, apenas 4 tem números aceitáveis, né? E isso aqui eu ainda tô colocando, subindo um pouco a régua, né? 4 tem números bons, de 15. Não vai permanecer assim. Tem adições a ser feitas ainda, tem jogadores bons que estão no departamento médico que vão retornar. Então, é ter um pouco de calma, não é se desesperar, não foi nem um terço ainda da temporada. Tem coisa a se apegar. Mais para frente a gente vai falar da minor também, mas para o torcedor não criar tanta expectativa assim, porque o que eu acredito, né? E aqui tem uma pessoa que talvez possa falar com um pouco de propriedade, porque a gente participa de um podcast que fala sobre college baseball, fala sobre ligas menores, a gente procura, é claro que é muito time, então não dá, às vezes passa o nome despercebido ali, mas na minha humilde opinião, de quem acompanha de fora, quem tinha que estar no opening day de vocês entrou, que era o Kyle Harrison, né? E esse, de fato, ainda mais faltando essas duas opções de lesionados, ele tinha que estar. O Marco Luciano, talvez. Vamos ter um pouco de paciência também, né? Não é o cara para resolver. Porque às vezes você deixando ele aqui, você tá queimando ele. Porque ele vai. Isso acontece muito nos Padres, né? Quando tinha time aceitável, você subia, por exemplo, um menino que é o CJ Abrams, que tá comendo a bola no Washington Nationals, mas era vaiado no Petco Park, né? Porque ele rebatia depois de Tatis, de Soto. Aliás, Soto não, porque ele foi na troca do Soto. Tatis, Machado, ele rebatia atrás desses caras e às vezes ele não conseguia na primeira temporada dele. E aí ele tomava vaia. E como que fica o psicológico do garoto? Então, até um pouco de calma, até mesmo para preservar ele. E eu vi uma entrevista interessantíssima do Bob Melvin, que ele diz o seguinte, ele não vai buscar ajuda nos prospectos do Giants para esse ataque nesse início. Né? Então, para o torcedor que está nessa esperança aí de que talvez algum prospecto vá subir para poder contribuir com o ataque, o próprio treinador de vocês disse que ele não vai agir por aí. É claro que essa decisão vai mais do general manager do que do próprio treinador, mas um dos fatos que fez o Melvin romper com os Padres foi essa briga, porque o Preller tentava empurrar algumas coisas nele em mudança de rosto e ele não aceitava, ele não concordava muito com isso. Então vamos ter um pouco de calma. O próprio treinador falou para vocês, calma, o time é bom, a gente vai rebater, esse time vai evoluir, e é normal, né? Os caras são seres humanos, eles não vão rebater todo o jogo. Torce para que nos jogos que tenham que rebater, seja a maioria daqueles jogos que estejam abaixo, né? É isso, Saviano. Eu acho que o único nome ali que pode ser trocado, e eventualmente vai, é o Nick Ahmed. De resto, não tem que chamar Rookie pra resolver problema, cara. Não tem que chamar Rookie. Quando você paga quase 200 milhões de folha salarial, não tem que chamar Rookie pra resolver problema. E novamente pontuando sobre o Logan Webb. Eu peguei os números aqui. O FIP do Logan Webb, que é basicamente tanto o ERA, desconsiderando as influências de defensor, basicamente só considerando o cara, tá excelente do Logan Webb. Tá excelente. Tá 3.15 ali, não tá o melhor da liga, mas tá bom. Sacou? O Kyle Harrison nem tanto, porque o Kyle Harrison oscilou. Mas, novamente, é o que eu comentei no grupo, eu tô no grupo do Padres, tá? Me desculpa. O que eu comentei no grupo do Padres esses dias. O arremessador não precisa entrar e fazer 10 strikeouts. Ele precisa entrar e segurar 6 entradas com menos de 3 corridas. É isso que ele precisa fazer. E a gente tá conseguindo fazer. E eu diria mais, Salviano, você tá fazendo jogando não tão bem, como você pontuou. O time não tá jogando bem. Tipo, o Logan Webb não tá no que ele pode fazer. E o time tá conseguindo fazer esses quality start. Então, isso é o importante. O único adendo que eu vou dar é Kyle Harrison. Kyle Harrison é rookie. Kyle Harrison vai variar. Kyle Harrison, ele tem o direito de chegar a um jogo e ceder 4 home runs, porque ele é rookie. Como ele vai te entregar também jogos maravilhosos, como ele já entregou. Então, assim, é super normal. Super normal a gente tem essas oscilações no começo da temporada. E no final das contas, os Giants tem ou menos overreacting, né? A gente tem que segurar um pouco as bolas aí e saber que vai ser difícil brigar, porque a gente briga com o Philadelphia Phillies, com o San Diego Padres, talvez com o Chicago Cubs, acho que o Chicago Cubs vai ganhar a divisão, mas principalmente Phillies, Diamond Padres e D-backs brigando por essa vaga de wildcard aí. Então também não dá pra tirar muito o pé nessa venda, falar, não, vai melhorar, porque aí também não dá pra soltar tudo no foda-se assim, dá pra você ficar tranquilo que vai melhorar, mas saber que se demorar muito você não pega playoff, como aconteceu com o Seattle Mariners ano passado. O Mariners oscilou muito durante o ano, melhorou um absurdo no final, mas não foi o suficiente.
É saber também que não dá pra largar tudo de uma hora a gente melhora. É saber que o time é bom. O time dos Giants é o melhor time que o Giants tem desde 2016. 2021, esse time é melhor. Eu te garanto, o time de hoje é melhor do que 2021. Principalmente pelo que arremessa. Então, assim, se não for para os playoffs, isso acontece também. Mas esperar um pouco mais para poder xingar, como eu recebo xingamentos para esse time todo dia. Inclusive, um aviso aqui, eu não sou o Giants, tá? Não me xinga no Twitter, cara. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Ficar reclamando pra mim, que é isso? Eu até parece que eu tenho algum poder de influência sobre esse time. Queria eu, né? Mas não tenho. E só viando pra gente finalizar, né? Como eu prometi uma edição pocket hoje sobre os Giants, eu queria falar só um pouquinho sobre o que pode acontecer ainda essa temporada com os nossos prospectos, né? Principalmente você que tá por dentro aí de prospecto, tá lá no show, antes do show sempre. É basicamente o que eu falei mais cedo. Eu acho que os únicos que podem chegar esse ano, jogando mesmo, claro, tirando o caso de lesão, né? Porque a gente vai ter prospecto chegando por conta de lesão sempre. Mas assim, dentre os principais, é Luiz Matos, Marco Luciano e talvez Carson Eisenhunt. Eu não sei como é que tu enxerga a situação do Carson Eisenhunt, né? Que, inclusive, finalmente a MLB notou o Carson Eisenhunt, botou no top 100 da liga. É um cara que arremessa muito bem, o Birdsong também, só que o Birdsong é um pouco mais novo. Só que eu acredito que, a depender de como a rotação esteja, até o final do ano, o Eisenhunt pode pintar e fazer uns joguinhos ali, tá? Porque ele é um cara muito bom arremessando também, eu acho que do nível do Kyle Harrison. Só pra gente arrematar essa questão da briga nos playoffs, se você olhar para nossa divisão, como eu já tinha mencionado, vocês estão 2 vitórias do Padres, 1 do D-backs. Se você olhar o Phillies, o Giants hoje está 1 vitória do Phillies, né? Então, mesmo assim, você também percebe que esses outros times estão sofrendo, né? Que vamos ter um pouco de calma, porque é início. Sobre como gosta de comentar meu amigo Dom Diego, né? Las Granjas, né? Em espanhol é assim que é mencionado, a canteira, a categoria de base, né? Para os boleiros que entendem, tá vindo do futebol pro beisebol, mas o farm system, né? O seu sistema de ligas menores. Nos últimos anos, o Giants vem evoluindo nessa questão, né? Vem conseguindo fazer bons drafts, vem conseguindo fazer bons períodos de contratação internacional, que, entre aspas, seria como um draft internacional, que é quando você pode assinar com prospectos de todo o mundo. Então, vocês têm bons valores, né? O Nathan mencionou Marco Luciano, o Carson Eisenhunt, o próprio Luiz Matos, né? Só que vocês têm um pouco mais do que isso, né? E não são jogadores que vocês devam esperar para a próxima temporada ou para que 2, mas são valores que vocês podem ter muito orgulho, que são jogadores que podem entregar bastante, né? Que pode ajudar bastante vocês aí ao longo do futuro. Tem aqui alguns nomes que eu posso trazer para vocês, de perspectivas que, cara, que lá na frente possa ser talvez o diferencial para a franquia, né? Isso porque a gente está falando de uma franquia, e o Nathan sabe que a gente sempre conversa sobre isso, de que o Giants é um time que ele faz a troca do pneu com o carro andando, né? Ele não para o carro, espera 2, 3 anos aqui, enxuga a folha salarial. Não, vocês, mesmo com times um pouco menos competitivos do que esse, vocês chegaram em playoffs vencendo a divisão, né? Numa divisão que tem Dodgers, e vocês gastando dinheiro. Vocês gastam dinheiro, vocês têm um dono que gasta dinheiro. Talvez não gaste aquilo que se espera, né? E talvez acho que isso que seja um pouco desanimador, porque é um time que gasta dinheiro e chega numa free agency com o Tani, com o Judge, com a turma toda, você espera que ele talvez, vamos oferecer, despejar dinheiro aqui para trazer os caras. Até despejou, ofereceu contratos. Só que os caras não ofereceu um contrato, né, igual dos Dodgers pro Otani. O Otani que escolheu pros Dodgers. Pois é, e faz parte, né? Faz parte. Tá, não, eu preferia ele no Giants. O cara, ele quer ser campeão, né, cara? O time lá tá pronto pra isso. Visando um time competitivo, sem dúvida, né? Mas eu acho que isso talvez seja um pouco desanimador, né?
para o torcedor do Giants, mas não porque o time não está tentando, pelo contrário, o time está tentando. Mas voltando a falar aqui das granjas, vocês têm um talento, cara, que eu espero muito desse rapaz, viu? Inclusive eu tenho um amigo, o Carnevale, que ele é o administrador da página do Bayer Feminino, lá no Twitter, muita gente boa, torcedor dos Padres. Ele coleciona cards e ele me sondou, cara, qual o card de algum jogador aqui que eu posso já comprar antes do cara chegar na liga, um cara que você espera bastante. E esse nome de vocês, para mim, eu tenho muito carinho por ele, que ele está na low de vocês, que é o Bryce Eldridge, né? Ele tem 19 anos e é um garoto que, cara, ele se for lapidado, se vocês tiverem paciência, calma com ele, vai ser um jogador que vai chegar. Eu não vejo o Giants trocando ele, porque ele é um jogador de primeiro round, né? Se não me engano, foi a 16ª escolha do draft de 2023, da temporada passada. Mas a previsão dele... Fabiano, o maior bônus salarial de assinatura, no caso da história do Giants. Passou Joey Bart. E merecido, né, cara? Mas a previsão dele, se tudo ocorrer certo, né, é 2027. Então, vamos ter um pouco de calma, mas é um jogador que vocês podem esperar que pode entregar. O torcedor que assina MLB aí pode assistir a MLB TV, assista lá os jogos da Loa de vocês, que vai ser bastante divertido acompanhar esse garoto. Muito, tá? Ano passado jogou muito bem, esse ano tá jogando muito também. Jogando muito mesmo, rebate muito forte. Você tem também, por exemplo, o próprio Walker Martin, né, que é um shortstop. Talvez se o Marco Luciano demorar muito, cara, abre o olho, viu? Porque o Walker Martin também foi um jogador que gastaram, né? O Giants desembolsou aí $3 milhões para fechar com ele, que é um jogador de segunda rodada, né, do draft passado. Previsão também em 2027. Não tô zicando o Marcos Luciano, né? Mas olhem o Walker Martin, é um jogador novo, um jogador muito bom, um rebatedor impressionante, né? Que veio lá do estado do Colorado. Cara, vocês têm como, por exemplo, Rainer Arias, um outfielder que esse ano está na previsão dele jogar a DSL com vocês, que é a Summer League da República Dominicana, o nível Hulk, bem novo ainda, previsão também 2017, draftado, aliás, assinou com vocês pelo período de contratação internacional por $2,6 milhões. Então, olho nesse rapaz, foi o segundo maior bônus de contratação de um agente livre desse período de história de contratação internacional dos Giants, né? Então, olho nesse rapaz. O pai dele chegou a jogar pelo AA, então é um garoto que tem orientação ali familiar, da onde pode chegar, de ter calma, de ter tranquilidade, de não apressar as coisas. O próprio Mason Black, né? Um pitcher que vocês têm, que está no AAA aí. Esse talvez, cara, seria um jogador pudesse subir agora, se o Montinho continuar, principalmente o Bupa continuar nesse nível que tá, viu? Talvez valha a pena correr o risco de subir esse rapaz, né? Que, pô, se tiver pegando fogo, se ninguém tiver entregando nada, pô, sobe o cara, né? Pra tentar algo diferente, pra tentar algo novo. Então, cara, vocês têm bons nomes, você tem o Reg Crawford, tem o Maio Arruna, o próprio rapaz que tá jogando agora com vocês, o Lando Hope, né? Tá ajudando, tá contribuindo, né? É ter um pouco de calma. O próprio Tyler Fitzgerald, que o Nathan até trouxe no início do programa aqui, tem o Victor Bericoto, cara, vamos ter um pouco de calma. Eric Miller. Por que eu falo isso de calma? Porque são jovens, né? Então a gente não pode apressar as coisas. Uma coisa, o Giants não está brigando por nada, então, porra, talvez valha a pena você subir o cara, pro cara ir se acostumando. O Marcos Luciano, se o Giants não estivesse brigando, com certeza ia no Opening Day. Você tem um aspecto da Nicarágua, eu até falei dele no último show, antes do show, né? Para quem não sabe, eu e Dom Diego, a gente acompanha muito o campeonato da Nicarágua, né? A Liga Pomares e o Campeonato Nacional Superior de Beisebol lá. E é interessante porque alguns desses jovens jogadores vêm de lá, porque a Pomares, ela meio que obriga os jogadores a terem menos de 23 anos, né? Você pode ter 4, 5 jogadores ali acima dessa idade, que é justamente para você incentivar os jovens a jogarem beisebol. E o Giants foi na Nicarágua e assinou com um rapaz que foi um sucesso agora no treino de primavera, né? Que é um jogador que talvez possa contribuir com vocês, que é o Ismael Munguia, né? O cara é um nicaragüense,
né, que pode contribuir com vocês. Por que não? Talvez a gente não pode se apegar tanto aos principais prospectos, porque a gente não sabe, muitos são os prospectos, mas poucos chegam. Tem os leões de AAA por aí, isso é o que mais tem. Mas às vezes é um jogador desconhecido que pode chegar e entregar e lá na frente se transformar. O próprio Mike Yastrzemski, que é um exemplo disso, né? Ele demorou para chegar na MLB. Tudo bem que já é o segundo ano que ele está tendo esse início devagar, né? Isso também é de se ligar o alerta, né? Eu lembro que na temporada passada a gente fez um Gigantes também, que ele estava meio que dando umas rateadas por aí. A gente não sabe como é que tá a condição de saúde do cara, sei lá, às vezes o cara tá sentindo dor, não quer operar, mas vamos ter um pouco de calma, né? O futuro de vocês é muito bom, tem bons prospectos, tem bons valores, vocês têm um time que gasta, que tem um dono que gosta de investir, que libera dinheiro, não é por falta de dinheiro, não é por falta de tentativa. Talvez vocês poderiam ter assinado com Carlos Correia, né? Também não critico por não ter dispensado, mas, por exemplo, já pensou o Correia nesse meio de linha de vocês aí, cara, rebatendo aquilo que ele joga, que a gente está acostumado? Talvez, né, por uma decisão aí médica, mas por que então o Twins aceitou, né? Talvez é um argumento que você poderia usar para diminuir ou o valor ou a quantidade de anos. O Giants é muito bom nisso, né? Ele não oferece a quantidade de anos, às vezes ele prefere pagar um pouco mais do que dar, por exemplo, igual o Padres fez com o Bogaerts, com o Machado, né, que vão jogar até os seus 39, 40, 41 anos lá no Padres. E isso é interessante, né, porque você não fica preso a um contrato alto. E caso queiram trocar esses prospectos, eu não trocaria esses, viu? Bryce Eldridge, o Arias, eu acho que vale a pena esperar, porque talvez possa ser o diferencial para vocês lá em cima, porque também não é todo ano que vocês vão ficar despejando dinheiro em contratações, né? Tem que dar chance também para os prospectos. E prospecto bom, né? Não estou aqui falando daquele prospecto que talvez possa ser que chegue, que não chegue. Não, estamos falando de prospectos bons. O próprio Marco Luciano é isso. Mas isso é normal, né? Um jovem, tem muitas variantes isso, tem mental, tem psicólogo, pô, o cara subiu para MLB, cara, eu tô na MLB, velho, tô na grande liga, vai, pô, talvez subir um pouco a cabeça, agora ele volta baixo, coloca mais um pouco os pés no chão, vai voltar com calma. E tem um detalhe ainda a se mencionar, a gente tá na divisão mais difícil da Liga Nacional, cara. Então, não é fácil você subir um prospecto desse e você colocar o cara para enfrentar a rotação dos Dodgers, para enfrentar a rotação do D-backs, para enfrentar a própria rotação dos Padres com o Darvish, com o Musgrove, com o Dylan Cease, que está tendo início aí assustador, a própria rotação dos Braves, né, dos Phillies. Então, tem que se levar isso em consideração também, né? Não é simplesmente sobe, carniça, não tá entregando, troca. Não, cara, vamos ter um pouco de calma, pés no chão, porque não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tá falando de garotos bons, garotos que vão subir quando estiver pronto, e eu adorei essa coletiva do Melvin em falar que não vai buscar a resposta para a melhoria ofensiva nos prospectos, porque isso mostra uma preocupação com os próprios prospectos, né? Não, vai subir no momento que tiver que subir e no momento que for aproveitável para eles. Cara, só para finalizar, né? Você falou do Walker Martin. O Walker Martin ainda precisa estrear, se eu não me engano, ele não jogou ainda. E tem um cara que eu comentei com o Rick que eu acho que pode ser útil esse ano, que é o Trevor McDonald, né? O Trevor McDonald, ele pode subir sim para o nosso bullpen, um excelente arremessador. Mas depois a gente marca né, para falar só de prospecto, como eu sentei com o Rick esses dias para falar só de prospecto aqui. Hoje era para fazer um pouco aí do nosso começo de temporada, né? O começo não tão como a gente esperava, mas a gente tem que lembrar que o Washington Nationals vence uma série no Oracle Park há 3 anos seguidos, tá? É paternidade já. Então, no começo fomos varridos pelo Dodgers, mas jogando muito bem. A série contra os Dodgers, o Giants jogou bem. Então, vamos ter um pouco de calma, né? Ter um pouco de calma, ganhamos dos Padres. E agora a gente começa uma road trip que não é tão difícil assim. O Rays é um bom time, mas depois a gente pega o Marlins. Então, dá pra conseguir voltar com a campanha positiva até o próximo Open Day. Mas, Salviano, muito obrigado, velho. Obrigado por nos ajudar aí, por entrar de última hora e me ajudar a gravar esse programa aí que eu estava sendo cobrado no Twitter. Não, estamos aí, cara. É sempre um prazer poder participar, dividir um podcast com você. Lamento pelo Vitão, pelo Henrique não tá aí. Pô, pessoal de alto gabarito aí, que a gente sempre troca uma ideia bem divertida com eles, né? E
espero que a torcida possa aí ouvir, né, os conselhos que eu dei, de que, não sendo tão passional quanto vocês, não é porque está ruim que não está bom, né? Pode ser até errado isso que eu estou falando, mas um olhar de fora talvez possa trazer um pouco de tranquilidade para vocês, né? Eu não acho que vocês jogaram mal contra os Padres, tirando aquele jogo dos 4-0 e tirando aquele jogo que vocês venceram com o erro do Kim. Os outros jogos foram de igual para igual, né? Os próprios 2 jogos contra os Dodgers, mesmo vocês atuando mal, né? Então vamos ter um pouco de calma ainda. Com um terço das partidas passada aí, vocês podem pegar pesado na crítica, pô, tem que melhorar isso aqui, tem que ficar de olho nisso aqui, pô, não tá jogando nada, mas até lá vamos ter um pouco de calma e confiar nos trabalhos aí do Bob Melvin, que é um baita treinador, né? Vocês têm um bom time, vocês vão brigar para os playoffs junto com a gente dos Padres, junto com o The-Back, junto com o Phillies, junto com talvez aí um Cardinals, não sei, mas vocês vão brigar, vocês têm um bom time, fiquem tranquilos que as coisas vão se acertar, né? A água lá em São Francisco não é zicada como lá em San Diego. E até o próximo programa aí que precisar, né, quando o cobertor estiver curto, pode chamar que a gente está aí para contribuir. Então, um grande beijo, um grande abraço a todos. A gente se vê, não sei quando, mas espero que em breve. Tchau, tchau, até breve.